Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O que ele estava fazendo era bastante simples. Por exemplo, se a documentação contábil indicasse que receberia uma pedra espiritual intermediária, ele deixava a documentação intacta, mas substituía o produto intermediário por uma pedra espiritual de baixa qualidade. Dessa forma, sem alterar virtualmente o número de itens no inventário, ninguém perceberia o que estava acontecendo. Nos casos em que o item não tinha substitutos mais baratos no mercado, ele simplesmente usava itens falsos, como pedras aleatórias, galhos e até caixas vazias. Como ninguém havia exposto suas ações até então, Anhoudu se tornou cada vez mais descarado. Afinal, a ganância não tem limites. Zanhoudu ainda sorria satisfeito consigo mesmo quando Lin Jin entrou. Apesar de trabalhar na Associação de Avaliação de Bestas há muitos anos, sua carreira ainda não estava onde ele desejava. Foram anos de sofrimento até finalmente alcançar a posição que tinha hoje. Depois de tanto tempo na miséria, ele se perdeu ao experimentar o gosto do sucesso. A luta pelo poder no fim das contas é só por lucro. Zanhoudu colocou cuidadosamente um pacote de forragem espiritual premium dentro de uma caixa de madeira antes de substituí-la por uma erva inferior. Consegui mais coisas boas desta vez também, murmurou para si mesmo antes de dizer ao funcionário ao seu lado, rápido, e não cometam erros. Alguns segundos depois, Zanhoudu percebeu que seu subordinado não respondeu. Não apenas estava em silêncio, mas o homem parecia estar tremendo. O que você está fazendo? Volte ao trabalho, Zanhoudu repreendeu. Ao olhar para cima, notou outro subordinado encarando algo atrás dele com medo nos olhos. O coração de Zanhoudu disparou, e ele virou a cabeça rapidamente para ver Lin Jin parado atrás dele. A expressão severa de Lin Jin estava carregada de intenção homicida. Zanhoudu imediatamente tremeu de medo. Chefe! Ele queria dizer algo, mas era claramente inútil. Agora que havia sido pego em flagrante pelo chefe Lin, nenhuma desculpa o salvaria. Ignorando suas explicações, Lin Jin ergueu a mão e lançou uma agulha. O corpo de Zanhoudu instantaneamente endureceu, e ele não conseguiu mais se mover. Isso foi para evitar que Zanhoudu tomasse medidas desesperadas ou tentasse fugir. Pela experiência de Lin Jin, imobilizar o alvo primeiro era sempre a escolha mais sábia. Em seguida, Jia Qian foi instruída a verificar o inventário. Um grupo de pessoas observava na entrada, mas ninguém ousava entrar. Acabou para Zanhoudu. Ele tem me irritado ultimamente, então digo que ele merece. Alguns estavam felizes, outros com medo. Em um canto do departamento de logística, Dong He estava ocupado limpando o banheiro. O lugar fedia, e todos evitavam trabalhar lá como se fosse uma praga. Mas Dong He não tinha escolha. Ele não apenas tinha que limpar o banheiro, mas também esfregar a privada. Qualquer um com um mínimo de inteligência nunca escolheria uma tarefa assim, mas Dong He não tinha alternativa. E ainda tinha que fazer um bom trabalho, ou a punição o aguardava. O medo era a única emoção que ele sentia agora. Foi então que alguém chegou correndo ao pátio pequeno. Irmão Dong, boas notícias, a pessoa gritou animada. O coração de Dong repulou, e a antecipação brilhou em seu rosto. O que foi? O que aconteceu? Ele se levantou e jogou fora o balde de água suja que carregava. Esse mensageiro era um dos últimos camaradas que Dong He tinha no departamento de logística. Às vezes, Dong He tinha que oferecer alguns favores para mantê-lo como amigo, mas a principal função do homem era informá-lo sobre desenvolvimentos importantes. Desta vez, o mensageiro parecia excepcionalmente educado. Na maioria dos dias, ele chamava Dong He diretamente pelo nome. Agora, chamá-lo de irmão Dong significava que algo realmente importante havia acontecido. Seria possível. Com uma possibilidade em mente, Dong He ficou animado. Logo, ele soube o que havia acontecido. Aparentemente, a visita surpresa do chefe Lin ao departamento de logística resultou em Zanhoudu sendo pego em flagrante na sala dos fundos. Aquele canalhas, Zanhoudu estava desviando os bens da associação quando o chefe Lin entrou. Ele ficou tão chocado que nem conseguiu falar, o mensageiro disse, visivelmente animado. Ele sabia que Dong He havia denunciado Zanhoudu ao chefe Lin. Fora o relato de Dong He, não havia outra explicação para o chefe Lin agir tão rapidamente. Portanto, era provável que Dong He pudesse ganhar o favor do novo chefe. Se fosse o caso, era absolutamente necessário que ele conquistasse a simpatia de Dong He com antecedência. Afinal, se Dong He subisse novamente, ele certamente precisaria de seus próprios capangas. Ao ouvir isso, Dong He soltou uma gargalhada. Ignorando as mãos sujas, ele tocou o próprio rosto para confirmar que não estava sonhando antes de olhar para o céu. Então disse, Zanhoudu, eu sabia que esse dia chegaria para você. Vamos ver como você vai lidar com isso. Mas não há nada que você possa fazer, já que foi pego em flagrante. Posso sentir.
Você vai ser processado e preso por suas atividades fraudulentas. Relativamente falando, o destino de Zhang Youdu seria muito pior que o de Dong He. Dong He ainda tinha uma chance, mas Zhang Youdu estava acabado. Irmão Dong, quer ir dar uma olhada? O mensageiro perguntou. Dong He hesitou brevemente, mas, desde que refletiu sobre suas ações, sabia que seria impossível subir novamente, não importasse o que fizesse. No máximo, ele apenas não seria mais pressionado por pessoas como Zhang Youdu a realizar tarefas tão humilhantes. E isso já era bom o suficiente para ele. Se tivesse sorte, talvez até pudesse começar a aprender sobre avaliação de bestas novamente. Afinal, ele já havia sido um consultor antes. Com um pouco mais de esforço, talvez conseguisse outra chance. Claro, por chance, ele queria dizer obter as qualificações de um avaliador de bestas oficial. Não vou. Decidido, Dong He acenou com a mão e voltou a esfregar a privada. O mensageiro ficou boquiaberto. Irmão Dong, você. Dong He respondeu sem olhar para cima, não está vendo? Ainda tenho trabalho a fazer. Aconselho você a seguir as regras de agora em diante também, ou pode acabar como Zhang Youdu. Zhang Youdu realmente estava acabado. Isso era certo. Como Jia Qian precisaria de algum tempo para fazer o inventário, Lin Jin não quis perder tempo ali e voltou ao seu escritório. Ainda assim, ele pediu a Andong e à equipe de fiscalização da associação que cuidassem do resto. Por ser uma ordem pessoal do chefe, todos levaram a sério. Os resultados vieram, com uma estimativa clara de quanto Zhang Youdu havia desviado. Sua casa foi revistada, e muitos itens foram encontrados, totalizando o equivalente a milhares de taéis de prata. Claro, Zhang Youdu foi subsequentemente entregue às autoridades. Sem precisar enviar seus cumprimentos, Lin Jin tinha certeza de que as autoridades aplicariam o julgamento correto. Ele sabia que ninguém ousaria defender Zhang Youdu ou pedir redução de pena. Se alguém fosse ignorante o suficiente para tentar, Lin Jin não hesitaria em procurar Zhu Venta ou visitar Bai Zhengon pessoalmente. Ao meio-dia, tudo estava resolvido. Lin Jin estava lendo. A pessoa encarregada de organizar os relatórios de avaliação hoje era Zhao Ying. Ela era a melhor em tarefas meticulosas, e Lin Jin podia confiar nela. Era melhor não deixar esse tipo de trabalho para Lu Xiaoyun, que era propensa a erros por descuido. Zhao Ying também era surpreendentemente boa em preparar chá. Sempre que a xícara de Lin Jin estava vazia, ela a enchia rapidamente. Jia Qi entrou para relatar as atualizações, e Lin Jin acenou com a cabeça. Ele não se importava muito com os assuntos da associação de qualquer maneira. Só precisava saber os resultados. Percebendo que Lin Jin não prestaria atenção a esses detalhes, Jia Qi hesitou antes de dizer, Mestre Lin, Zhang Youdu foi enviado às autoridades, mas o departamento de logística não pode simplesmente parar de funcionar. Ainda precisamos de um gerente para manter as coisas em ordem. Lin Jin ficou surpreso. Ele havia esquecido disso. Estava focado apenas em remover Zhang Youdu do poder, mas não tinha a menor ideia de quem deveria substituí-lo. Assim como Dong He havia previsto, Lin Jin nunca deixaria alguém como ele recuperar essa autoridade. Essa possibilidade nem passou pela mente de Lin Jin. Mas alguém precisava manter a ordem no departamento de logística. No entanto, Lin Jin não tinha a menor ideia de quem nomear. Foi então que ele olhou para cima e viu Jia Qian. Ele teve uma ideia. Lin Jin limpou a garganta e disse, ainda não encontrei um candidato adequado, então, Jia Qian, assuma o cargo dele por enquanto. A delegação de responsabilidades por parte de Lin Jin atingiu um nível sem precedentes. Jia Qian ficou atônita antes de concordar com um aceno resignado. Ela percebeu que Lin Jin não estava brincando. Ele realmente pretendia passar as responsabilidades gerenciais do departamento de logística para ela. Era um cargo lucrativo, sonhado por inúmeras pessoas. Certamente, Lin Jin também sabia que era uma posição importante. Então, por que estava entregando-a a ela? Ela precisava perguntar mais? Não foi preciso pensar muito para Jia Qian descobrir a resposta. No início, quando Dong He estava no comando, o departamento de logística virou uma bagunça, e a anarquia reinou. Depois veio Zhang Youdu, que, embora tenha restaurado certa ordem, corrompeu ainda mais os princípios dentro do departamento. Ambos os gerentes de um departamento tão importante agiram de maneira vergonhosa, então, como chefe da associação, Lin Jin deve ter ficado descontente. Como ele mesmo dissera, não havia candidatos adequados até então. Mas talvez isso não fosse totalmente verdade. Talvez Lin Jin simplesmente não confiasse em mais ninguém. Foi por causa de sua confiança em Jia Qian que ele a encarregou de uma responsabilidade tão grande. Talvez o mestre Lin esperasse que Jia Qian pudesse restabelecer a ordem em um departamento tão vital da associação? Oh, quanto ele confiava nela! Jia Qian sentiu o peso em seus ombros aumentar. Mas ela não recusou, pois o mestre Lin já havia falado.
Desde que se tornou aprendiz de Lin Jin, Jia Qian testemunhou como suas habilidades em avaliação de bestas superavam suas expectativas, e ela nunca deixava de se surpreender com a rapidez de seu progresso. Ela também ouvirá que Lin Jin era aluno de um mestre incrível, e foi assim que ele conseguiu evoluir tão rapidamente em tão pouco tempo. Claro, ele também precisava ter um talento natural para isso. Jia Qian estava mais do que satisfeita por poder aprender sob as asas de Lin Jin, e não podia desperdiçar uma oportunidade tão preciosa. Lin Jin praticamente a tirara do fundo do poço, então, não importasse o que ele pedisse, Jia Qian daria o seu melhor. Já que uma tarefa tão séria lhe foi confiada, ela faria bem. Infelizmente, esses pensamentos de Jia Qian nunca passaram pela mente de Lin Jin. Lin Jin só agiu contra o departamento de logística porque soube dos atos de Zhang Youdu. Ele não considerou mais nada porque não era hábil em tarefas administrativas. Seu foco principal era a avaliação de bestas. Enquanto isso, ao sul do Reino do Dragão de Jade, onde ficava a cidade dos Juncos. A cidade dos Juncos era cercada por campos de arroz férteis, com muitos lagos e rios cortando a paisagem. Durante a maior parte do ano, juncos cobriam cada centímetro da cidade, e foi assim que o lugar ganhou seu nome. A cidade tinha 3 lagos famosos, e o Lago das 9 Luas era um deles. O Lago das 9 Luas era como um rio longo, com muitas curvas e meandros. Grandes juncos dividiam a superfície do lago em algo semelhante a um labirinto. Até pescadores que frequentavam o local regularmente às vezes se perdiam, então poucas pessoas iam até lá. Era também um lugar onde pessoas desapareciam constantemente, e seus corpos nunca eram encontrados. Mesmo pescadores experientes evitavam o local se pudessem. O que tornava o lugar único era o fato de ninguém saber ao certo o tamanho do Lago das 9 Luas. Uma razão para isso eram as correntes perigosas, e a outra era que a cidade dos Juncos ficava constantemente envolta em névoa. O próprio lago era nebuloso o ano todo, então ninguém vinha sem um bom motivo. Naquele momento, um barco de madeira navegava pelas águas labirínticas. Na proa do barco, um barqueiro descalço empurrava a embarcação com uma vara de bambu de 9 metros de comprimento. O barqueiro mergulhava a vara grossa no fundo do lago e aplicava força, movendo-se alguns passos enquanto o pequeno barco avançava rápida e suavemente sobre a água. Como o lago era raso, a vara de bambu era suficiente para mover o barco. Se fosse mais fundo, um remo teria sido necessário. Felizmente, ele carregava ambas as ferramentas. O barqueiro era levemente bronzeado, com braços e pernas grossos e musculosos. Constantemente exposto ao sol e à chuva, o homem parecia envelhecido. Ainda assim, seus olhos, sob o chapéu, tinham um brilho afiado. Havia outra pessoa deitada no barco. Esse homem estava vestido como um boticário viajante, com trajes de algodão e sapatos de couro. Ele tinha uma barba longa e fluida, mas o suposto homem elegante agora estava pálido como papel, seus lábios estavam apertados, com vestígios de sangue no canto da boca. O barqueiro, ainda navegando, disse: Lian Laozan, o que há de errado com você? Perguntei durante toda a viagem, mas você não respondeu. Agora que estamos perto da sede, você não poderia começar a falar? Sua voz rouca carregava um tom de preocupação amigável. O boticário viajante mantinha os olhos fechados e respondeu com fraqueza: O que vai mudar se eu contar? Tive azar e encontrei um especialista. Volte rápido para a sede na ilha. Só os anciãos podem me salvar. Se você se importa comigo, pare de fazer tantas perguntas. Diante disso, o barqueiro parou de perguntar. Apesar do denso nevoeiro à frente, o barco manteve sua velocidade, mergulhando direto no desconhecido. Um lago enevoado era extremamente perigoso, pois ninguém sabia o que havia adiante. Se acidentalmente colidissem com uma rocha ou ficassem presos nos juncos, seria o fim da jornada. No entanto, o barqueiro parecia conhecer bem o caminho e navegou com segurança. Depois de passar por curvas e meandros, uma pequena ilha no meio do lago surgiu à vista. Talvez até os moradores da cidade dos Juncos não soubessem da existência dessa pequena ilha. No entanto, ao olhar mais de perto, percebia-se algo estranho. Embora houvesse rochas irregulares, elas pareciam crescer sobre um casco de tartaruga, razão pela qual o barqueiro e seu grupo chamavam o lugar de Ilha Tartaruga. A ilha não era grande. Na verdade, era pitorescamente pequena, com no máximo 90 metros de largura, mas havia inúmeras casas construídas sobre ela. Vendo o barco se aproximar, alguém correu para a frente. Silhuetas escuras começaram a se agrupar sob a superfície do lago. Algumas pareciam peixes, enquanto outras tinham formas mais bizarras. Elas se aglomeraram, agitando a água como se estivesse fervendo. Parem de besteira! Lian Laozan está morrendo. Avise o ancião Zhou. Rápido! O barqueiro gritou. As poucas pessoas na costa trocaram olhares antes de invocar feitiços para afastar as criaturas aquáticas. O barco de madeira atracou. O barqueiro ajudou Lian Laozan a desembarcar, e quando as pessoas ali perceberam a gravidade da situação, alguém exclamou.
É realmente Lian Laozan. Como ele acabou assim? Parem de perguntar, porra! Levem-no para dentro. Acho que ele não vai aguentar por muito tempo. Rapidamente, algumas pessoas carregaram Lian Laozan para dentro. A ilha estava cheia de coisas estranhas. Havia ossos e peles de bestas por toda a parte. Alguns barris continham sangue fresco, e as casas construídas pareciam estranhas. O que mais havia eram gaiolas feitas de ossos, pelo menos 10, com uma besta presa em cada uma. Essas criaturas não pareciam bestas comuns. Claramente, eram espécies raras de todo o mundo. Dentro de um grande salão, Lian Laozan foi deitado no chão enquanto muitas pessoas se reuniam ao redor. Um ancião usando uma coroa dourada e roxa saiu de um quarto nos fundos. Ele tinha uma expressão severa e olheiras profundas. Além disso, havia um tom roxo escuro na aura que o cercava. As pessoas no salão imediatamente o saudaram. Ancião Zou. O ancião Zou respondeu ao cumprimento com um aceno solene, como se tivesse um rancor contra todos ali. Baixando o olhar para Lian Laozan, suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Todos os outros, saiam. Um único comando fez todos correrem para a porta. Logo, apenas Lian Laozan e o ancião Zou permaneceram no salão. Lian Laozan, como você acabou assim? O ancião Zou perguntou, enquanto sua mão produzia uma pílula, que ele deu a Lian Laozan. As pílulas do ancião Zou eram incrivelmente únicas, seu tamanho era maior que o de uma pílula comum, e parecia haver movimento dentro dela. Depois de consumir a pílula, Lian Laozan parecia estar em melhor estado. Ele até conseguiu se sentar sozinho agora. Ancião Zou, fui vítima de um complô. Como colegas da Associação de Avaliação Demoníaca, vocês não podem ficar parados, Lian Laozan disse, rangendo os dentes após recuperar um pouco de força. Fale devagar. Não há pressa. Onde está sua besta de estimação? O ancião Zou perguntou. Ela morreu. Tive sorte de usar um feitiço de substituição para que minha besta resistisse àquelas chamas estranhas por mim. Caso contrário, temo que não teria voltado vivo, como se tivesse lembrado de uma experiência horrível. Uma expressão de medo e ansiedade apareceu no rosto de Lian Laozan. Em seguida, ele começou a detalhar o que havia acontecido. Há algum tempo, encontrei uma besta leonina com uma linhagem significativa enquanto viajava pela cidade do Bordo. Eu não planejava fazer nada, só queria perguntar sobre a criatura, mas o dono do leão era surpreendentemente arrogante. Então, plantei um inseto de contrato de sangue no leão sem que ele percebesse. O ancião Zou já entenderá mais ou menos o que acontecerá no meio da explicação de Lian Laozan. Logicamente, ninguém comum deveria ser capaz de perceber nossos insetos de contrato de sangue. E você estava perto de ter controle total sobre aquele leão, mas tudo falhou no momento crucial? O ancião Zou perguntou. Lian Laozan assentiu. Exato. Esta manhã, senti um movimento anormal no inseto de contrato de sangue e invoquei um feitiço. Só queria ver qual era a situação. No entanto, um fogo começou a queimar do nada, e tive sorte de estar usando o sangue da minha besta para lançar o feitiço de inspeção. Aquelas chamas começaram a queimar minha besta, e eu nem consegui apagá-las. Foi tão ruim que até eu me machuquei com o ataque. Depois disso, Lian Laozan fez uma reverência ao ancião Zou. Ancião Zou, só temo que alguém esteja deliberadamente conspirando contra nós. Afinal, já se passaram tantos anos, e ninguém conseguiu destruir nossos insetos de contrato de sangue. Você não está errado. Algo poderoso está envolvido. Pelo menos, eu também acho. O ancião Zou estendeu o braço e bateu no ombro de Lian Laozan. Antes que o homem ferido percebesse, o ancião pressionou habilmente 3 de seus pontos de acupuntura. A expressão de Lian Laozan mudou quando ele sentiu seu corpo ser dominado por um calor insuportável. Aguente. A energia de fogo persistindo dentro do seu corpo. Se deixarmos assim, você não passará de amanhã. As palavras do ancião Zou assustaram Lian Laozan, que instantaneamente cerrou os dentes para suportar o desconforto. Momentos depois, o ancião Zou pegou uma pequena faca e fez um corte entre as sobrancelhas de Lian Laozan. Então, usou um feitiço para extrair um pouco de sangue. Gotas de sangue respingaram, crepitando enquanto queimavam no ar. O calor escaldante fez até o ancião Zou recuar cautelosamente. Infelizmente para Lian Laozan, suas sobrancelhas e bigode foram queimados pelo fogo. Que chama dominadora, o ancião Zou suspirou, enquanto Lian Laozan esfregava o rosto com dor. Com isso, os traços faciais de Lian Laozan ficaram desfigurados. Ele originalmente tinha uma aparência elegante, como a de um erudito refinado, mas sem sobrancelhas e bigode. O que restava de seu rosto careca era uma expressão ameaçadora. Enquanto Lian Laozan se lamentava de agonia, o ancião Zou comentou. Do que você está chorando? Você teve sorte de voltar a tempo para eu exorcizar esse fogo. Se estivesse um pouco atrasado, nem a reencarnação de Hua Tuo poderia salvá-lo. Então,
Vendo a expressão sinistra no rosto de Lian Laozan, o ancião Zhou advertiu. Eu sei que você quer vingança, mas isso requer planejamento cuidadoso. Como você disse, nosso oponente é um especialista. Até esse feitiço de fogo é algo que nunca vi antes. Em outras palavras, o ancião Zhou estava aconselhando Lian Laozan a ceder e desistir. A Associação de Avaliação Demoníaca trabalhava discretamente, possuindo seus próprios códigos de conduta que eram obviamente desprezados pelos justos e nobres. Simplificando, se o oponente fosse alguém que pudessem provocar, eles não mostrariam misericórdia. Por outro lado, se não pudessem arcar com a provocação, homens sábios deveriam aprender a se submeter às circunstâncias e desistir. Caso contrário, não teriam sobrevivido até hoje. Você deve ficar na ilha e se recuperar por um tempo. Evite sair. Agora que sua besta morreu, é uma sorte que nós, avaliadores demoníacos, possamos formar contratos de sangue com outras bestas imediatamente. Pegue uma no cercado de bestas no quintal e recupere sua força rapidamente. Em 2 dias, temos um negócio importante na cidade dos Juncos. O tom do ancião Zhou tinha um leve aviso. Lian Laozi entendia bem o suficiente o comportamento do ancião para saber que ele certamente destruiria se optasse por buscar vingança na cidade do bordo. Embora não conseguisse engolir sua raiva, por enquanto, não importa o quão difícil fosse, ele tinha que aceitar. Caso contrário, as consequências seriam terríveis, possivelmente fatais. Tudo bem. Só porque não posso me vingar agora não significa que não poderei no futuro. Quem quer que seja esse imbecil na cidade do bordo, espere só, mais cedo ou mais tarde, eu voltarei para você, Lian Laozan resmungou internamente. Ancião Zhou, qual é esse negócio importante na cidade dos Juncos? Lian Laozan perguntou. O ancião Zhou riu alto e disse apenas 3 palavras. A família Qiao. O guarda-costas Zhan só chegou à cidade dos Juncos à tarde. Ele não descansou durante a jornada porque, depois que seu leão da montanha evoluiu, até sua constituição física melhorou. Portanto, apesar da viagem apressada, ele não se sentiu cansado. Pelo contrário, estava mais animado e eufórico, pois, após obter uma besta de nível 3, sua vida mudará para melhor. Sua única razão para voltar às pressas era explicar o erro na entrega à família Qiao. Como for um arranjo do avaliador Lin, o guarda-costas Zhan levava isso a sério. Por isso, sem passar pelo escritório de segurança ou por sua casa, ele foi direto para a mansão Qiao. A família Qiao era a mais proeminente na cidade dos Juncos. Eles possuíam a maior mansão da cidade porque a família era de comerciantes há 3 gerações. Todos na cidade conheciam essa família proeminente, e muitos dependiam de seus negócios comerciais para sobreviver. No entanto, uma tempestade estava prestes a eclodir para a família Qiao. O atual patriarca da família Qiao era Qiao Feigon. Embora não fosse do tipo que abria novos mercados e expandia os negócios da família, ele era muito bom em obter lucros. Ele conseguirá manter os negócios da família em ordem por muitos anos. Inúmeras pessoas na cidade admiravam a prosperidade e os negócios em expansão da família Qiao. No entanto, todos, incluindo famílias proeminentes, tinham seus problemas. E Qiao Feigon era um deles. No salão interno, Qiao Feigon estava em silêncio, olhando para os retratos de seus ancestrais pendurados na parede. Atrás dele estavam os membros centrais da família Qiao. Seu irmão mais novo, um tio e os demais eram jovens, a próxima geração da família. Uma tempestade está se formando, Qiao Feigon comentou. Os outros pareciam igualmente preocupados. Não muito tempo atrás, a família Qiao sofrerá uma tentativa de roubo. Embora fosse comum que famílias ricas atraíssem ladrões, desta vez era diferente. Essas pessoas não eram ladrões comuns. Elas tinham como alvo o núcleo da família Qiao, um território proibido, a casa ancestral. Os membros da família Qiao sabiam que seus ancestrais costumavam morar naquela pequena casa, localizada na parte mais profunda da mansão da família. A enorme mansão que tinham hoje começou com aquela pequena casa. Fim dos capítulos do 327 ao 329. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!